Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, e sejam bem-vindos a este nosso canal. A alegria no Senhor continua a ser a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste 12º domingo do tempo comum é do livro de Jó, capítulo 38, continuando do 8 a 11. E a segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 14 a 17. O Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. E eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram tão altas que enchiam a barca da água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. E eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te, está quieto. O vento cessou e fez grande bonança. Depois disse aos seus discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? E eles ficaram cheios de temor e diziam um para o outro: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem é este homem que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Estimados irmãos e irmãs, o tema que escolhemos, olhando a primeira leitura, e o Santo Evangelho é: por que estáis assustados? Por que estás assustado? Por que estáis assustados? Neste 12º domingo do tempo comum, escutamos e contemplamos esta passagem maravilhosa de Jesus, que acalma a tempestade do mar. Estamos em pleno mar de Galileia. Os discípulos de Jesus começaram a lutar contra a tempestade. Estão aflitos da situação e não veem nenhuma resposta. Por isso, o que a liturgia da palavra hoje faz vem nos mostrar em Jesus que reside a força de Deus, e, escutando o Evangelho, vão revelando cada vez mais concretamente esta convicção. A convicção de que Jesus está sempre no meio de nós. É a razão para o otimismo em que deve presidir a fé de cada cristão. Se nós olharmos para a primeira leitura do livro de Jó, faz-nos pensar a alguns temas fundamentais sobre os quais cada dia o homem se interroga. Por exemplo, quando falamos da questão do sofrimento do justo e inocente, aqueles que fazem tudo na igreja, vão à missa, fazem tudo, mas que sofrem. E a situação do homem diante de Deus e a atitude de Deus face ao homem. Por isso nós escutamos esse itinerário de Jó, um homem temente a Deus, mas que realmente foi atormentado por várias situações, que vai roubar a riqueza, a família e até a própria vida. E até a própria saúde. Diante dessa situação dramática, Jó se interroga acerca da origem do sofrimento. Deus se dirige a Jó e lhe recorda a sua condição de criatura, limitada, infinita, e mostra como ele se conhece todo, quem que é o Criador. Portanto, através de várias perguntas, o Senhor coloca Jó para chegar ao conhecimento: quem é Deus? Em quem reside a força? Depois a história vai terminar que realmente Jó vai reconhecer que Deus é tudo
e os projetos de Deus muitas vezes são incompreensíveis, o homem apenas é convidado, com humildade e confiança, a esperar a face de Deus. Depois, quando olhamos para o Evangelho, a questão da tempestade da vida está bem destacada. Que há várias tempestades na nossa vida. Tempestades da família, da família, do nosso casamento, do nosso ministério, da educação dos nossos filhos, do nosso negócio e várias outras coisas. Para isso, nós temos que lutar. Mas há duas verdades fundamentais. Que a primeira verdade é que em cada tempestade da vida, Cristo está no nosso barco. E a segunda verdade é que nós não podemos superar as tempestades sozinhos. Sozinhos caímos. Por isso ouvimos os discípulos, lutar, lutar. Mas só tem que chamar o Senhor para as coisas começarem a andar bem. Para isso, temos que tirar o medo da nossa vida. O medo de errar, o medo de cair. Com o inimigo da fé, podemos dizer que não é inteligência, não é razão, não é ciência, mas é o medo. O grande medo da fé, o grande inimigo, é isso mesmo, como diz o Papa Francisco na sua audiência. O medo de se entregar a Deus, o medo de se pôr a vida nas suas mãos, o medo de se deixar mover e guiar por Ele, o medo da manhã, de não saber o que virá amanhã para nós. Por isso, cuidar. Depois, o outro elemento é que no Evangelho, os discípulos estão no barco com a presença de Jesus. Mas são eles a conduzir ou a navegar o barco. Isso mostra também a nossa missão enquanto igreja. Ir ao encontro do homem, mesmo num ambiente de provações e dificuldades. Mas também os discípulos não podem esquecer que o Cristo caminha com eles. Como diz em São Mateus, eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos. Para isso, no meio da tempestade da vida, da dificuldade da nossa vida, o que temos que fazer? A primeira coisa é fazer como Jó, suplicar a Deus, questionar a Deus. Pôr-se de joelho em oração, pedir ao Senhor para ajudar. Depois, a segunda coisa é manter a sua fé profunda em Deus. E essa confiança que temos em Deus, que não pode abalar. Temos que sempre continuar a confiar em Deus. Esta fé inabalável. E, por fim, viver a vida em gratidão. Todas as circunstâncias, saber dar graças a Deus. É isso que pode nos ajudar, nos momentos da tempestade da vida, a superar. Os discípulos começaram e nos mostram como viver esta fé. Senhor, não te importas se pereçamos, não te importas. E Jesus vai ao encontro da situação. Como dizia o evangelista, Jesus apoupa a dormir e eles a sofrer. Mas então, como é que é? Jesus não sentiu, os discípulos tiveram que ir pedir. Meus irmãos, muitas vezes é isso que acontece conosco. Não há nenhuma tentação que nós temos na vida que não temos a capacidade de resolver, a capacidade de superar. É necessário manter o foco, é necessário manter a força, para que em cada momento, em cada situação, saibamos dirigir a Jesus, saibamos suplicar a Ele, para estar conosco, reconhecer a presença, e Ele já lá está. E nós temos que realmente abrir bem os olhos para identificar esta presença maravilhosa de Deus. Sem isso, não há nada que podemos fazer. Confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, rezar por todos os irmãos que sofrem no corpo ou na alma, que têm alguma situação triste de vida, que o Pai da Misericórdia alivia cada um deles para sentir bem, como diz no seu Evangelho. Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Paz bem, meus irmãos, e até breve. A todos desejamos um bom domingo. Domingo é dia do Senhor. Vai à missa, sente a presença do irmão ao lado e juntos rezamos e louvar o nome do Senhor.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje na nossa diocese vão acontecer ordenações sacerdotais e diaconal, que realmente os irmãos chamados ao sacerdócio acolhem este ministério com gratidão, na fé e no amor. Passe bem e até breve. Bom domingo, bom domingo. Por que estáis assustados? Ainda não tendes fé? Tem fé? Então continua a acreditar em Deus. Passe bem.